que é o Saccharomyces cerevisiae, que é justamente o fungo que é utilizado como fermento biológico do pão. Aí você pode dizer: olá pessoal, bem-vindos ao Curto e Grosso. Eu sou o professor Augusto Mota e na nossa videoaula de hoje nós iremos estudar as classes dos fungos. Se esse assunto te interessa, permaneça conosco e vamos ao play. Então pessoal, como eu estava falando, hoje nós iremos ver a questão das classes dos fungos, né? E dentre as classes nós iremos ver as principais aqui, que são aqui Chytridiomycota, Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota e Deuteromycota. Ok? Primeiro aqui temos a questão da Chytridiomycota, certo? No caso dessa classe aqui, da Chytridiomycota, nós iremos ter aqui tanto fungos unicelulares ou filamentosos, e a maioria ela vai ser aquática, né? Aqui nós temos alguns exemplos, uma foto do Chytridiomycota, ou nomezinho difícil, né? Como a maioria ela vai ser aquática, filamentosos e unicelulares. Nesse caso aqui também, olha só, apresentam flagelo e são saprófitas, quer dizer, se alimentam de matéria orgânica em decomposição, como todo fungo, né? Apresentam um flagelo, alguns pranado, né? E são saprófitas. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, da importância desse conhecimento, esse tipo de fungo aqui da Chytridiomycota, ou Phytophthora infestans, entre os anos de 1846 e 1847, ocorreu uma destruição total da colheita de batata na Irlanda, né? Nessa época morreu uma média de 1 milhão de pessoas de fome, né? Porque lá a questão do cultivo tem importância muito grande para a época. Então esse fungo ele dizimou a produção de batata na Irlanda, né? Da importância de nós conhecermos todos os seres vivos. Vamos ver agora a questão do Zygomycota. No caso aqui do Zygomycota, as hifas elas são cenocíticas, quer dizer, não tem septo, elas não vão ter aquela divisão entre um núcleo e outro, né? E não formam corpo de frutificação. O que é corpo de frutificação, professor? É aquela parte do fungo que libera os esporos ao vento. É exemplo de um corpo de frutificação, perdão, temos a questão do cogumelo, né? Aqui nós temos a hifa cenocítica, né? Lembra, a principal característica dela é que ela não vai possuir os septos entre um núcleo e outro. Então isso caracteriza uma hifa cenocítica, certo, pessoal? E aí nós temos aqui, né, como exemplo, nós vamos ter aqui o Rhizopus sp, que é o mofo dos pães e do alimento comum que a gente vê todo dia, né? Alguns são parasitas e alguns também formam micorriza. Lembra que micorriza da aula passada é a associação entre fungos e raízes de plantas que geram um benefício muito bom para a planta, né? Aqui nós temos o exemplo, ó, do Rhizopus, né? Esse que causa um mofo comum, né? Em alimentos, né? Papéis, roupas de couro. Aqui nós temos a estrutura, ó, as hifas, né? E aqui as hifas, os esporangiosporos que liberam os esporos ao vento. Essas hifas aqui têm função reprodutiva, mas lembrando que eles não formam corpo de frutificação, né? Outra característica, agora nós temos aqui outra classe, o Ascomycota. No caso do Ascomycota, nós vamos ter o seguinte, pessoal, olha só. Características dos Ascomycotas ou Ascomycetos. Eles representam a metade das espécies de fungos, né? É uma classe muito diversificada. Vai ter o asco, que é uma hifa reprodutiva,
E nele você vai ter os ascósporos, que vão liberar os esporos, certo? Aqui eu tenho os ascos, ó, tá vendo? Para liberação dos esporos, né? Então essa é a principal característica dessa classe, formação dos ascos. Ó, aqui eu tenho aqui o asco, né, a estrutura dele, e aqui os esporos a serem liberados ao vento. Ok, pessoal? Depois aqui nós temos alguns exemplos. Um exemplo muito importante, eu mesmo uso quase todo dia, que é o Saccharomyces cerevisiae, que é justamente o fungo que é utilizado como fermento biológico do pão. Aí você pode dizer, o que é que eu quero saber de fungo, professor? Isso não me interessa na minha vida. Meu filho, se você come pão, minha filha, então você precisa disso todo dia. Eu mesmo preciso quase todo santo dia, que eu mesmo fabrico o meu pão, que é mais saudável, né? Não tem tanta essa química que o pessoal coloca por aí, né? Então, como exemplo, aqui nós temos o fermento seco, o fermento biológico de pão, né? Aí aqui dentro você vai ter esse fungo, esse ascomiceto, ok? Que é muito utilizado para a questão do pão, né? Para o processo de fermentação também. Então, esse fungo, com certeza, nós usamos ele todo santo dia. Se você come pão, e eu gosto muito de pão, eu mesmo fabrico meu pão, no caso aqui, pão árabe, né? Que é bem mais leve, bem mais saudável. Então, você utiliza sim esse fungo. E depois dos ascomicetos, ascomicota, temos aqui o Basidiomycota. No caso dos Basidiomycota, que é o mais conhecido, né? No caso dos Basidiomicetos, eles, no caso aqui, eles vão apresentar corpo de frutificação. O que é isso, pessoal? É o cogumelo. O que é isso, professor? O cogumelo, né? Nele vai ter os basidiósporos para a liberação dos esporos. Como exemplo muito comum, a gente tem o champignon, certo? Então aqui, ó, eu tenho corpo de frutificação, né, que é o cogumelo, e aqui o micélio vegetativo, perdão. No caso aqui, micélio reprodutivo, micélio vegetativo. Então aqui eu tenho o basidiósporos, né, que eles vão liberar os esporos ao vento. Ok? Então aquela velha divisão que você já sabe aqui, ó, micélio reprodutivo, micélio, perdão, aqui, ó, micélio vegetativo. Aqui absorção de nutrientes, né? Aqui liberação de esporos. No caso aqui o cogumelo. E aqui a gente vai ter também como exemplo o champignon, né? Muito conhecido, né? Que a gente encontra nos supermercados, aqui no Nordeste, mais na parte deles em conserva, né? Mas já lá no Sul a gente encontra também eles in natura, né? Bem mais legal, ricos em proteína, né? Não engordam, então é um alimento muito saudável, recomendo demais. Como exemplo aqui também eu trouxe o Armillaria ostoi, né? Que, para quem não sabia, pessoal, o maior ser vivo do mundo não é uma baleia, é um fungo, né? No caso, o maior ser vivo do planeta é um fungo. Esse fungo, ele está destruindo a floresta do Oregon, nos Estados Unidos. Ele tem uma média de idade de 2.400 anos e já atinge a área de 3,8 quilômetros de comprimento, né? Aqui você tem o fungo em si, né? Só que aqui a gente só vê quem? Os cogumelos, porque o micélio vegetativo está por baixo da terra. Já fizeram os testes em várias áreas, coletaram o cogumelo, fizeram o exame de DNA e é o mesmo fungo. Aí esse fungo aqui silenciosamente está matando essa floresta, né? Tem até vídeos lá no YouTube, reportagens do Fantástico, muito interessante mesmo, né? E por último, para nós encerrarmos, temos a questão do Deuteromycota. No caso de Deuteromycota, a gente tem o seguinte, olha só. Deuteromycota possui reprodução assexuada,
Como exemplo, nós temos o penicillium SP, fungo extremamente importante, do qual é extraído a penicilina, que é considerado o primeiro antibiótico, né? E temos também o Trichophyton SP, que causa a micose dos pés, né? Aqui eu tenho aqui, olha só, esse exemplo aqui de Deuteromycota, né? Bem bonitinho. E aqui, veja bem, aqui eu tenho o penicillium, né? Eles, no caso, se reproduzem de forma assexuada, né? O penicillium SP. Mas lembrando, essa palavra penicillium vem de pincel, porque isso aqui lembra um pincel, né? Aqui eu tenho a estrutura da penicilina, ok? E dele foi tirado o primeiro antibiótico, né? Da penicilina, que a gente vai tratar isso lá na frente, né? Aqui eu vou ter também o Trichophyton SP, no caso, né? Esse aqui é que causa a micose dos pés, né? Outro fungo de interesse médico, né? Que causa a famosa micose dos pés, frieira, pé de atleta e por aí vai. Ok, pessoal? Então, no caso, era isso que eu tinha para falar, certo, pessoal, sobre as classes. Foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixe aí seu like, se inscreva no nosso canal, isso ajuda o nosso trabalho pra caramba. Nos veremos na nossa próxima videoaula. Forte abraço, fiquem com Deus e fui!